Então, a história que é conhecida, minha e sua, vamos ver que Jesus, ele entra no barco e vai para Cafarnaum. Jesus está vindo lá de Gadara. Jesus vai a Gadara, liberta, discipula, prepara e envia um missionário. O gadareno, que outra hora terrorizava aquela cidade, que cadeias não seguravam ele, correntes não prendiam, homens não conseguiam detê-lo. Jesus chega lá e o liberta. Aí Jesus diz: eu vou embora. O gadareno diz: eu vou contigo, Senhor, agora eu quero te seguir. Jesus diz: não, você vai agora para casa e vai contar o testemunho que Deus fez na sua vida. E ele sai dali como missionário, porque Jesus manda ele para casa e entrega para ele 10 cidades, para ele evangelizar e pregar acerca do reino dos céus. Decápolis, eram 10 cidades vizinhas umas das outras. Um recém-formado missionário, mas com o oval daquele que o ensinou e discipulou ele, tem agora em mãos 10 cidades para pregar, evangelizar e fazer a obra de Deus. Era endemoniado e agora foi para casa como enviado missionário do reino dos céus. Então Jesus entra no barco, como nós lemos no texto, e volta para Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade do Pedro. Cafarnaum era o quartel-general do Senhor Jesus. Ele gostava daquela cidade. E não era uma cidade qualquer, porque Cafarnaum, onde Pedro morava, era uma cidade de pescadores. Cafarnaum tinha ali uma delegacia, porque tinha um centurião ali, romano. O centurião toma de conta de 100 soldados. Então havia uma delegacia. Então não era uma cidade qualquer, era uma cidade que tinha segurança, porque tinha uma delegacia e também tinha uma sinagoga, onde o chefe da sinagoga era o tal do Jairo. Cidade que tinha pescadores, que tinha uma delegacia, que tinha uma sinagoga, e era uma cidade que agora tinha uma igreja. A casa de Pedro virou a igreja. Quando Jesus chegava na casa de Pedro, a multidão ia toda para a porta ali esperando Jesus fazer algum milagre na vida daqueles que criam. E agora Jesus está saindo de Decápolis, dentro do barco do Pedro, e está chegando em Cafarnaum. Alguém está olhando da praia e vendo o barco vindo, e olha e observa e enxerga que está dentro dele é Jesus. Que os nossos olhos possa a cada dia enxergar Jesus voltando para nos buscar, meu irmão. Eu não sei a distância, mas só sei que aquele cara ali, ele viu Jesus está no barco e é o barco de Pedro. Ei, menino, vem cá, avisa aí que Jesus está voltando para casa. É falar isso para menino, toma uma bala, vai lá, ele corre. Espalhou para a cidade inteira que Jesus está voltando para casa. A cidade se ajunta, o povo vai para a beira da praia esperar Jesus descer do barco. E como nós lemos, Jesus desce do barco, mas não consegue chegar na praia porque a multidão era grande. Quando Jesus, Pedro, Tiago, João desce do barco e vão levando ele, a água está no joelho, e o povo apertou Jesus ao ponto de ele ficar dentro da água. Jesus está com a água no joelho, o povo lhe aperta e não deixa ele para chegar na areia. Essa multidão aqui no grego é polos, muita gente. Junto no grego é pera. Não deixavam, quer dizer, não deixavam Jesus chegar à areia da praia. Mantinham Jesus ali. Eles queriam logo que Jesus fizesse alguma coisa. Ou seja, isso mostra para mim e para você que a fé em ação abre caminho para um milagre, e que o poder de Jesus se manifesta quando damos passos de confiança, mesmo em meio às crises da vida. A multidão que estava ali era uma multidão que vivia uma vida de crise. Todos ali precisavam do milagre de Jesus, e a precisão deles era tanta que eles queriam
queriam logo estar pertinho de Jesus, ao ponto de não deixar Jesus chegar na areia da praia. Eu não sei qual é a tua necessidade de estar com Jesus, eu sei da minha. Eu necessito de Jesus todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias, 31 dias por mês, 365 dias por ano. Eu necessito estar juntinho de Jesus. Agora aparece um pai, e esse pai era um homem importante. A Bíblia diz que ele era chefe da sinagoga, respeitado e religioso. Mas um dia a sua posição de chefe da sinagoga não pôde ajudá-lo. A posição dele de chefe não pôde ajudá-lo. Mas ele era um homem respeitado. Ele agora está numa situação que, se Jesus está chegando aí e todo mundo está lá, o que resta para mim é ir ao encontro desse Jesus. No momento de dor, ele deixa o orgulho de lado e foi até Jesus. Ele era o chefe da sinagoga, ele era um homem religioso e um homem respeitado. Quando de repente a multidão que apertava Jesus e não deixava Jesus sair para a praia, chegar na areia, alguém diz: Jairo está vindo aí. O respeito por Jairo, o seu chefe da sinagoga, era grande. Então quando Jairo chega, pessoas vão dando espaço, ele vai passando, passa por um, passa por dois, mete o pezão na areia, agora ele mete o pezão na água, agora ele vai entrando dentro da água, vai molhando as suas vestes sacerdotais, e de repente a Bíblia diz que Jairo se prostra aos pés de Jesus. Ele não quer nem saber, ele está agora agarrado aos pés de Jesus. Não largue Jesus por nada, meu irmão. Se você está com Jesus, segura firme em Jesus Cristo. Você vai entrar no reino dos céus. Já está prostrado aos pés de Jesus, mas ele está clamando: Jesus, vem para minha casa, Jesus. Eu preciso de ti, eu preciso que tu venha à minha casa e impõe as mãos à minha filha, porque ela está morrendo, Jesus. Um homem que era religioso, um homem que tinha fama, era conhecido, tinha respeito, aleluia, abriu mão de tudo isso para ir ao encontro de Jesus e dizer: só Jesus na minha causa, é só Jesus na minha casa. E qual é o pai de família, meu irmão, que vê os seus filhos passando fome, os seus filhos doentes e fica de braço cruzado? É 4 horas, é 3 horas da manhã, ele chama Uber, ele chama vizinho, pega a criança e corre para o AMA e corre para o hospital para salvar a vida dos seus filhos. Não foi diferente com Jairo. Ele disse: eu quero saber lá de chefia, de sinagoga, eu quero saber daquele que faz milagres. Oh, glória a Deus. E ele buscou Jesus. Jesus disse: bora lá. Jesus conhecia o coração de Jairo. Jeremias 29:13. Me buscareis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Não perca a fé, meu irmão. Mantenha a tua fé em Cristo Jesus. Ele vai contigo nessa caminhada. A história desse pai nos ensina que o milagre não começa quando Jesus chega, mas quando decidimos buscá-lo. Não fique parado, continue buscando Jesus em oração, na leitura da palavra. Não fique estático, a tua fé não é fé estática. Continue buscando a Jesus, continue caminhando rumo ao reino dos céus. Cada passo desse pai foi um ato de fé, e cada atitude dele abriu espaço para o poder de Deus agir. Deus age por aqueles que vivem pela fé em Cristo Jesus. As atitudes de um pai que nos ensina a crer, agir e vencer pela fé. A primeira atitude é reconhecermos a minha necessidade de Jesus. Eu necessito de Jesus.
Jairo naquele momento disse: a minha religião não fez nada, meu cargo não me fez nada, eu necessito mesmo é de Jesus. Glória a Deus. E ele foi buscar Jesus. No verso 22, e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se a seus pés. Não quis nem saber quem estava ali, que roupa estava vestido, prostou-se. Você estava dentro da água, prostou-se. Que nós venhamos nos prostrar aos pés de Jesus. Esse pai entendeu que só Jesus poderia ajudá-lo. Só Jesus pode ajudar a cada um de nós aqui. A sua posição não trouxe resposta, a sua religião não trouxe consolo. Então ele foi aos pés de Jesus, reconhecendo sua dependência. Eu dependo, eu necessito de Jesus para viver milagres. O primeiro passo do milagre é admitir a necessidade. Deus só enche corações vazios. Vazios de quê? De orgulho, de angústia, de ódio, de mágoa, de rancor. E quando nós nos esvaziamos disto, Jesus nos enche com a sua presença. Oh, glória a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo não habita em templos sujos. Ele só habita em templo limpo. E o sangue de Jesus nos lavou de todo o pecado. Deus só enche corações vazios. Então que eu venha me esvaziar de mim mesmo. Que o Senhor me encha da presença dele. Deus só enche corações vazios. Só cura quem reconhece que está doente. Conta para Jesus aonde é a tua dor e Ele vai te curar. Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Senhor, cura a minha alma, cura o meu espírito, cura o meu corpo. E nosso Deus é um Deus que cura. Para isso eu tenho que reconhecer que estou doente para ser curado por Deus. O milagre começa quando deixamos de ser autossuficientes e passamos a ser dependentes de Deus. Eu não sei nada, eu não tenho nada, eu dependo de Deus, da graça de Deus. Sem Deus nada podemos fazer. No verso 23 diz: rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, está morrendo em casa, Jesus. Vem, socorre. Esse morrendo aqui no grego é requistais, último estágio. Jesus, eu rogo a te ver a minha casa, a minha filha está no último estágio da vida. É dali para a morte. Vem, põe as mãos sobre ela, para que sare e viva. Quando um pai de família está numa situação dessa, não tem nada na frente, o que ele enxerga é somente a solução para o seu filho e para a sua filha. Jesus, a minha filha está em casa morrendo, está no último estágio de vida. Esse pai se expôs diante da multidão. Ele, um líder religioso, ajoelhou-se diante de um carpinteiro, desacreditado pelos fariseus e até por ele mesmo outra hora. Isto exigiu dele coragem e humildade. Tenhamos humildade de reconhecermos a nossa dependência de Jesus Cristo. A fé verdadeira vence o medo da opinião alheia. O crente não pode viver com medo da opinião alheia, porque a fé verdadeira vence o medo das opiniões alheias. O crente não vive de opinião. Não ande pela conversa alheia. O crente anda com fé. Fé na palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir.
o ouvir da palavra de Deus. Quem quer ver milagre não pode se importar com o que os outros pensam. Não se importe com o que os outros pensam, meu irmão. Continue agarrado aos pés de Jesus, porque o lugar mais alto que o homem pode chegar é aos pés de Jesus. Quando o desespero é grande, a vergonha desaparece diante da esperança. Jesus honra aqueles que o buscam com sinceridade, mesmo sob crítica. Só pensa em igreja, só quer saber de igreja, só vive na igreja. Para onde iremos nós, se só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna? Para onde, irmãos? Me diga, me aponte um lugar que eu possa recorrer. Me diz aí que tipo de música eu vou ter que ouvir. Eu preciso estar prostrado aos pés de Jesus. Ainda que a água esteja dando no joelho de Jesus, mas eu estou prostrado aos seus pés. Ainda que o sangue dê no meio da canela, nós temos que continuar agarrados com Jesus, crentes em Jesus. Só Jesus tem milagres para nós, milagre de salvação. Se é com sinceridade, Deus honra. Mas se vive uma vida de hipocrisia, só vive na igreja, só quer saber de igreja, mas o coração está longe de Jesus, é desonra, é hipócrita, é fariseu, é sepulcro calhado, disse Jesus. Se é com sinceridade, Deus honra. O verso 23, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Jairo sabia, porque falavam para ele: olha, o tal Jesus, o carpinteiro, que está naquela igreja ali, ó, segundo os historiadores, da sinagoga onde Jairo era o chefe, para a casa de Pedro, era 20 metros. Aquele que está ali, ó, aquela multidão, pôs a mão e o cego chegou, pôs a mão e o surdo ouviu, pôs a mão e o mudo falou, pôs a mão e o aleijado andou, pôs a mão e o menino ressuscitou. Jairo lembra disso. Só Jesus pode fazer esse milagre e dar vida à minha filha. Vem, eu rogo-te, vem, põe as mãos sobre ela, e ela vai sarar e ela vai viver. As mãos de Jesus é poderosa. As mãos de Jesus está sobre mim, está sobre você. Quando o diabo ele vem para nos atacar, ele dá de cara com as mãos de Jesus, nos protegendo. Ele pode até nos arrodear, rugindo como um leão, mas quem está ao nosso lado é aquele, o leão da tribo de Judá. E o inimigo tem que partir em retirada, porque as mãos de Jesus estão sobre nós. Esse pai não duvidou do poder de Deus. Não duvide do poder de Deus. Não duvide de nada que está escrito na palavra de Deus. O crente não pode ler a Bíblia duvidando do que está escrito. O crente tem que ler a Bíblia acreditando em tudo que está escrito e enxergando pela fé que vai acontecer na sua vida. Creia, meu irmão e irmã. Continue clamando e rogando por Jesus, e as mãos dele agora alcançam a sua casa, alcançam os seus parentes, alcança aquele que está perdido no mundo. Ele está salvando agora, ele está libertando agora. As mãos de Jesus é poderosa. Mesmo sem ver, ele acreditou que um simples toque do mestre seria suficiente para restaurar a vida da sua filha. Se você crê, apenas um toque dele agora é o suficiente para mudar toda a situação dentro da tua casa. Quando o pai disse para que sare viva, ele declarou a vitória antes do milagre acontecer. Isso é fé. Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê.
Crer é falar de vida, mesmo quando tudo ao redor parece morte. Sabe aquele ambiente que quando você chega, a paz chega? Nossa, quando você chegou, o ambiente mudou. Estava pesado, estava em trevas. Mas quando você chega, a vida chega. Jesus chega juntinho com você. Vamos lá, Jádia, bora. Vamos lá salvar a tua filha. O pai perseverou na esperança, mesmo quando as circunstâncias mudaram. Aqui no versículo 25, entra a mulher na história, Jairo prostrado aos pés de Jesus. E Jesus tem agora que fazer um milagre antes de chegar na casa do Jairo. E aquela mulher está ali porque também ela está sofrendo há 12 anos. Como nós conhecemos a história dessa mulher, que é a mulher do fluxo de sangue, ela tinha essa hemorragia no seu corpo. Hemorragia no grego é peg, fonte. Ela tinha no seu corpo uma fonte hemorrágica. Fonte nunca cessa. Ela tinha uma fonte hemorrágica no seu corpo, aonde jorrava sangue sem parar. Ela vai, usa a fé. Se eu tocar, eu vou ser curada. E ela vai, toca e é curada. Jesus procura quem tocou nele. Os discípulos dizem: mas Senhor, a multidão é grande. E o Senhor pergunta quem tocou. E alguém me tocou com fé. Alguém me tocou com fé. Alguém foi curado aqui. Eu quero saber quem é. Há quanto tempo, amados, você não dá testemunho do que Jesus faz na tua vida? Seja grato a Jesus. Dê testemunho do poder de Jesus Cristo na tua vida. Então ela se apresenta e quando Jesus está conversando com ela, o texto vai dizer, nos versos 35 e 36, enquanto ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha morreu, para que enfadas mais o mestre? Dá ouvido ao diabo que está falando, induzindo a tua mente. Precisa não, precisa não. Já tem fé suficiente. Precisa não mais orar. Já orasse 6 meses esse ano. Não precisa abrir mais não para a escola bíblica. Para quê? Já sabe de tudo, mulher. Ou mais daí que já sabe de tudo. Para quê? Falaram baixinho. Já. Tua filha morreu. Eu vou mais honesto. Quem é que pode falar uma coisa e esconder a sua voz daquele que conhece ainda antes que saia o som da minha boca? O texto diz: mas Jesus, ouvindo essas palavras, aquele homem persevera mesmo quando a circunstância mudou. Morreu? Morreu. Continuo prostrado aos pés de Jesus. Continuo firme aqui na minha fé em Jesus Cristo. Está morta? Está morta. Mas como ele pôs as mãos no esquife e o filho da viúva de Naim ressuscitou, eu creio que ele pode ir até na minha casa e tocar as mãos na minha filha e ela ressuscitar. Jesus ouve a conversa daqueles que vieram trazer a má notícia e mudar todo o quadro de esperança daquele pai. Mas Jesus, ouvindo essas palavras, disse: não temas, crê somente. Jesus está dizendo para nós esta noite, nas nossas situações que parecem difíceis de nós resolvermos, não temas, crê somente. A notícia foi terrível, tua filha morreu, mas Jesus respondeu com uma ordem e uma promessa. A ordem foi: não temas. A promessa é: crê somente. Não temas. No grego quer dizer que Jesus gritou para despertar a todos ali e dizer: não tema, Jairo, não tenha medo, Jairo, não tenha
tenha medo das vozes que o inimigo tem usado para tentar matar a tua fé. Não tema, Jairo. Desperta, fica de pé, vamos lá agora. Não é Pedro que está falando, não é João que está falando, não é Tiago que está falando. Quem está falando é Jesus. É Jesus, e Ele está ouvindo o que o inimigo tem soprado em teus ouvidos, e Ele está dizendo: não temas, não tenha medo dele, crê somente, porque hoje eu estou repreendendo este mal, cai agora, por terra. Não tema, Jairo. A perseverança na fé é a prova da confiança em Deus. Continua perseverando na tua fé em Cristo Jesus. Quando tudo parece perdido, o verdadeiro crente escolhe continuar crendo. Deus trabalha além do tempo e das aparências. O fim para o homem é apenas o recomeço para o Senhor. Não temas, crê somente. Esse pai não deixou que os desânimos dos outros afetasse a sua fé. Os versos 38 e 40. E chegando à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço. E entrando disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Foi esse aí que Jairo passou o dia todo atrás aí para trazer para cá. Eles não sabem discernir quem está morto e quem está dormindo. E davam risada. Mas quando Jesus chegou na casa do pai de família, viu o alvoroço no grego é teatro. Viu o teatro que estava acontecendo, pessoas pagas para chorarem e plantearem. Jesus diz: para com o teatro, para com esse teatro aí, que a menina não está morta não. O que tem de crente espalhado no mundo com teatrinho, com lagriminha de crocodilo, mas Jesus conhece o coração de cada um deles. Jesus diz: para com o teatro, a menina não está morta, a menina dorme. Deram risada dele, e o texto vai dizer: tira eles para fora. Por isso que quando Jesus vai à casa do Jairo, vem Pedro, vem Tiago e vem João. Tira todo mundo de dentro da casa aí. Quando Jesus voltar, Ele vai levar somente os da fé. Os incrédulos vão ficar. Os que riam agora vão plantear e chorar de verdade naquele grande dia. Tirar, Senhor, Pedrão, logo é comigo mesmo. Tirar dentro, no grego é equibalo. Equibalo quer dizer tirado à força, na marra. Então se é para tirar na marra, é com Pedro mesmo. Jesus mandou, estou fazendo. Jesus deu a ordem, estou obedecendo. Meu querido, minha querida, que nós venhamos tirar de dentro do nosso coração a marra, toda a influência demoníaca. Equibalo, tirar na marra, vai ter que sair. Vai ter que sair. Eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou consagrando. É na marra, vai ter que sair. E o pecado vai ter que ir embora. Equibalo para a tua vida. Arranca tudo que é influência do mundo, influência demoníaca. Arranca tudo na marra. Deixa a casa limpa. O texto diz que Jesus pega o pai, casa limpa. O pai habita. Na casa limpa, o pai mora. É por isso que ele está à porta de muita gente batendo. Ninguém ainda está ouvindo que a casa está suja. É muita sujeira atrapalhando a batida de Jesus na porta do coração deles. Os crentes não se esforçam em orar. Os crentes não se esforçam em ler a Bíblia, estudar a Bíblia, consagrar a vida. Eles querem tudo no miojo, nos 3 minutos. Ei, não é assim não. Se esforce, equibalo, na marra, arranca tudo que é pecado da tua vida. Limpa a casa que o pai quer entrar. Jesus entra com o pai e a mãe da menina. Pedro, vem. Tiago, vem. João, vem. Jesus vai até o quarto da menina deitada. Essa noite eu venho na mão dele firme. Glória a Deus. Ai, no meu leito, ele vai tocar. Ele não quer perder a minha tua alma para o inferno. A minha alma está dormente, está
adormecida. Nesta noite as mãos de Jesus estão tocando na minha, na tua alma. Talita cume, menina, menina, levanta. Igreja, levanta-se, põe-se de pé e continua marchando uma nova Jerusalém. Estamos chegando perto do nosso reino. Jesus está voltando e eu vou com ele. Se mais alguém vai, diga glória a Deus, aleluia, maranata, maranata, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. O ambiente ao redor do Pai era de incredulidade. As pessoas riram de Jesus e zombavam do impossível. O Pai permaneceu em silêncio. O Pai continuou em silêncio. Saiba que mesmo no silêncio, Deus trabalha em teu favor. A fé precisa aprender a filtrar as vozes. Muitos querem desanimar os crentes de se manter firme, de se manter com o coração voltado ao Cristo vivo que está aqui nesta noite. Nós possamos filtrar as vozes, que você possa orar e dizer: Espírito Santo, aquilo que o inimigo tem induzido no meu ouvido, vai jogando por terra, vai repreendendo. Nenhuma arma forjada do inimigo contra as nossas vidas prosperará. Porque a partir de hoje o Espírito Santo vai fazer um filtro em nossos ouvidos, e que nós vamos ouvir somente a palavra do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Crê somente e verás a glória de Deus. Nós possamos ser como aquele louvor: eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Quem dá ouvidos à incredulidade perde milagre, mas quem confia no que Jesus diz, verá o poder de Deus agindo em sua vida. Aquele pai retirou os incrédulos e deu espaço para o agir do mestre. Obedecer é a parte mais prática da fé. Quando obedecemos a voz de Deus, o impossível se torna possível. Está de frente o mar, Faraó vem atrás. Deus disse: Moisés, toca nas águas. Obedeça a voz de Deus. O segredo do milagre é confiar o bastante para deixar Jesus agir à sua maneira e não na nossa. Aquele pai ali celebrou a vitória em Cristo, no verso 42, e logo a menina se levantou e andava. Se você chegou aqui nesta noite com teu espírito, com a tua alma batida, caída, então nesta noite Talita cume, se levante. Ficaram espantado. A morte deu lugar à vida, o pranto foi trocado por alegria e a dor por celebração. Quando Jesus age, o milagre é completo. Ele não apenas ressuscitou a menina, mas restaurou o lar. Deu vida à filha, restaurou o lar, trouxe esperança e fé àquela família. Quem crê, obedece e espera, sempre termina em celebração. O milagre daquele pai terminou com alegria e adoração. A história desse pai nos mostra que a fé não está estática. Nossa fé não é morta, a nossa fé é viva. Ela é feita de passos e atitude. Cada passo daquele pai aproximou do milagre extraordinário de Jesus. Aquele pai deu 7 passos para esse milagre. Reconheceu a necessidade de Jesus, superou o medo e a vergonha, creu na possibilidade do milagre, perseverou mesmo quando tudo mudou, não deixou o desânimo dos outros influenciá-lo, obedeceu a ordem do Mestre Jesus e celebrou a vitória em Cristo Jesus. Talvez hoje você esteja enfrentando algum momento de dor na sua vida.
de dificuldade, de luta, de prova, de aflição, Deus te convida a seguir esses passos, para não apenas você ver o milagre, mas para viver um relacionamento mais profundo com Jesus. O milagre daquele pai prova que não há situação perdida. Então, creia, persevere e se prepare, porque quem caminha pela fé sempre termina celebrando a vitória em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus.